Já imaginou um pássaro conversando com você? Hi, Tuck. Não, não estamos falando de papagaios. Hoje vamos mergulhar no mundo surpreendente dos corvos, criaturas tão inteligentes que podem te deixar de queixo caído. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa saber sobre esses pássaros pretos, porque o que está por vir é simplesmente inacreditável. Olá, curiosos e curiosas. Sejam muito bem-vindos ao Curiosidades Além da Superfície, o canal onde a gente explora as maravilhas do nosso mundo com um olhar diferente. E hoje, vamos embarcar numa jornada ao lado de seres incríveis, os corvos. Mas não se engane, eles não são apenas pássaros comuns. São verdadeiros mestres da inteligência animal, com habilidades que desafiam nossa compreensão. Os corvos são frequentemente retratados em filmes e livros como aves misteriosas e até um pouco sinistras. Mas, por trás dessa imagem, existe uma realidade muito mais fascinante. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar o que torna esses animais tão especiais. Vamos explorar como eles usam ferramentas, resolvem problemas complexos e, preparem-se, vamos descobrir como alguns corvos podem até falar. Sim, você não ouviu errado. Corvos que falam? E não é apenas imitação, é muito mais do que isso. Nos próximos minutos, vamos desmistificar os corvos, mostrar por que eles são tão inteligentes e vamos te contar histórias incríveis que você provavelmente nunca ouviu. Então, pegue sua bebida favorita, acomode-se e vamos começar essa aventura juntos. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque tem muito mais curiosidades para serem descobertas por aqui. E então, prontos para o nosso primeiro mistério? Você sabia que os corvos são considerados os primatas do céu? Parece exagero, não é? Mas a verdade é que a inteligência desses animais é tão notável que os cientistas frequentemente os comparam aos nossos parentes primatas. Mas por que essa comparação? O que faz dos corvos tão especiais em termos de capacidade mental? Bem, para começar, vamos falar sobre o cérebro deles. O cérebro de um corvo pode não ser tão grande quanto o nosso, mas ele é extremamente denso e complexo. Comparado ao tamanho do corpo, o cérebro de um corvo é proporcionalmente maior do que o de muitos outros animais, incluindo alguns mamíferos. Essa densidade cerebral permite que eles processem informações de maneira muito eficiente, dando a eles uma vantagem cognitiva significativa. E não é apenas sobre tamanho. A estrutura cerebral dos corvos é também muito similar à nossa em certas áreas, como as regiões responsáveis pelo planejamento e solução de problemas. Isso explica por que eles são tão bons em criar estratégias para encontrar comida, por exemplo. Eles são capazes de antecipar situações, de planejar seus movimentos e até mesmo de aprender com os próprios erros. É como se eles tivessem um pequeno computador potente dentro de suas cabeças. E o que eles fazem com toda essa inteligência? Prepare-se para ficar ainda mais surpreso. Os corvos são verdadeiros mestres da ferramenta. Mas calma, não estamos falando de construções complexas como as nossas, mas eles usam gravetos, pedras e até insetos para atingir seus objetivos. Imagine um corvo usando um graveto para pegar uma larva debaixo de uma casca de árvore. Ou então, um corvo deixando cair uma noz em uma superfície dura para quebrá-la. E tem mais, eles não apenas usam as ferramentas, como também as modificam. Eles podem adaptar um pedaço de arame para que ele se encaixe em uma determinada fenda ou dobrar um galho para que ele alcance o que eles desejam. Isso mostra um nível de compreensão da física do mundo que é realmente surpreendente. E aí, já está convencido de que corvos são mais do que aparentam? Mas espere, porque a história fica ainda melhor. Um fato interessante e surpreendente é que os corvos têm uma ótima memória espacial. Eles são capazes de se lembrar da localização de diversos esconderijos de comida por meses.
sem precisar depender de marcas visuais. É como se eles tivessem um mapa mental detalhado de todo o seu território. E o que é mais impressionante, eles não só se lembram de onde esconderam a comida, mas também de quais esconderijos já foram esvaziados. Isso demonstra uma capacidade de planejamento e uma consciência do passado e do presente que é realmente notável. E se você acha que eles são apenas máquinas de resolução de problemas, pense de novo. Os corvos também demonstram uma vida social complexa. Eles vivem em grupos familiares, ajudam seus parentes e até mesmo se envolvem em brincadeiras. É como se eles tivessem uma verdadeira cultura corvo. Uma curiosidade é que eles podem até guardar rancor de outros corvos e de humanos. E sim, eles sabem reconhecer rostos e nunca se esquecer de quem lhes fez mal. Assustador, não? Resumindo, o primeiro mistério desvendado. Os corvos são inteligentes como os primatas, com cérebros complexos, mestres da ferramenta e excelentes em memória espacial. Mas o que tudo isso tem a ver com corvos que falam? É isso que vamos explorar no próximo segmento. Preparados para a próxima reviravolta? E então, vamos ao nosso segundo mistério. Corvos falantes. Sim, você leu certo. Mas como isso é possível? Será que é apenas uma lenda? Ou existem mesmo corvos que conseguem imitar a fala humana? Prepare-se para ter sua mente ainda mais explodida, porque a verdade é mais fascinante do que você imagina. Vamos começar desmistificando algumas ideias comuns. Corvos não têm cordas vocais como nós. Eles produzem sons com uma estrutura chamada siringe, localizada na base da traqueia. É um mecanismo muito diferente do nosso. Então, como eles conseguem imitar a nossa voz? A resposta está na sua incrível capacidade de aprendizado e no poder da imitação. Os corvos são exímios imitadores de sons, capazes de replicar uma variedade impressionante de ruídos. Desde o som de alarmes de carro até a vocalização de outros animais, eles podem imitar quase tudo o que ouvem. Mas isso é apenas imitação, certo? Não é como se eles realmente entendessem o que estão dizendo, certo? Bem, aí é que entra a parte mais interessante. Enquanto alguns corvos podem simplesmente repetir sons que ouvem, outros demonstram um entendimento mais profundo do que estão vocalizando. Existem relatos de corvos que usam palavras para se comunicar com os seus cuidadores ou para pedir comida. Não é como se eles estivessem tendo uma conversa filosófica, mas é claro que há um nível de compreensão do contexto e da intencionalidade por trás dessas palavras. E aqui vem o ponto-chave. Existem casos registrados de corvos que aprenderam a falar inglês. Sim, alguns corvos criados em ambientes humanos conseguiram aprender a usar palavras em inglês de forma significativa. Um exemplo fascinante é o caso de um corvo chamado Einstein, que tinha um vocabulário de mais de 100 palavras em inglês. Hello. Hello. Good bird. Can you say hi? Hi. Good job. Good job, Mischief. Ele conseguia se comunicar com seus cuidadores, pedir comida e até mesmo fazer comentários sobre o seu ambiente. O caso de Einstein é um exemplo impressionante da capacidade de aprendizado vocal dos corvos. Ele não apenas repetia palavras, mas também as usava de forma contextual e adaptável. Cientistas que estudaram Einstein acreditam que ele tinha um entendimento real das palavras e como elas se relacionavam com o mundo ao seu redor. Ele era, essencialmente, um corvo bilíngue. Mas como é que isso acontece? Como um corvo consegue aprender a falar inglês? A resposta ainda não é totalmente compreendida pela ciência, mas acredita-se que a combinação de sua inteligência, sua capacidade de imitação e a sua interação com humanos são fatores cruciais para esse desenvolvimento. Os corvos que aprendem a falar geralmente foram criados desde cedo em ambientes humanos, recebendo estímulos constantes para aprender novas palavras. É importante ressaltar
que nem todos os corvos têm a mesma capacidade de aprendizado vocal. Alguns podem se tornar excelentes imitadores, enquanto outros podem nunca pronunciar uma única palavra humana. Mas o fato de que alguns conseguem aprender a falar é uma prova da sua notável capacidade cognitiva e da complexidade de sua comunicação. Não é incrível como uma ave pode ser tão inteligente? Então, o que podemos aprender com essa história de corvos falantes? Bem, para começar, que a natureza é cheia de surpresas e que a nossa compreensão do mundo animal está em constante evolução. Em segundo lugar, que é preciso ser humilde e reconhecer que existem criaturas muito mais inteligentes do que imaginamos. E, por último, que devemos sempre questionar nossas suposições e buscar novas formas de entender a complexidade da vida. Mas espere, ainda não acabou. O que você acha de vermos algumas histórias reais de corvos falantes? E mais, vamos descobrir o que esses animais extraordinários nos ensinam sobre nossa própria inteligência e sobre o nosso lugar no mundo. Preparados para a última parte da nossa jornada? Chegamos ao nosso terceiro e último mistério: as histórias e os ensinamentos dos corvos. Agora que já sabemos o quão inteligentes esses animais são, é hora de ver como essa inteligência se manifesta em situações do mundo real. Vamos conhecer algumas histórias fascinantes de corvos que surpreenderam cientistas e observadores com suas habilidades e seu comportamento. E vamos refletir sobre o que podemos aprender com tudo isso. Uma das histórias mais conhecidas é a do corvo chamado Betty. Em um experimento, Betty foi apresentada a um pedaço de comida dentro de um tubo, inacessível. Ao invés de desistir, ela pegou um pedaço de arame reto para conseguir retirar a comida do tubo. Isso mostrou a capacidade dos corvos de improvisar e de criar ferramentas de acordo com a necessidade. Outra história incrível é a dos corvos da Nova Caledônia. Esses corvos são conhecidos por usar ferramentas complexas, como varetas e palitos, para obter comida. Eles também são capazes de guardar suas ferramentas para uso futuro, mostrando um senso de planejamento e de antecipação. Os cientistas que estudam esses corvos acreditam que a sua habilidade com ferramentas é comparável à dos macacos. E se você ainda tem alguma dúvida sobre a inteligência dos corvos, prepare-se para mais uma história surpreendente. Em alguns estudos, corvos foram capazes de passar no famoso teste do marshmallow, o mesmo teste que mede a capacidade de crianças humanas em adiar a gratificação para obter uma recompensa maior. Isso mostra que corvos têm um senso de futuro e de planejamento que é muito similar ao nosso. Mas além das histórias de experimentos, existem muitas observações de corvos no dia a dia que mostram sua inteligência e sua adaptabilidade. Eles são capazes de aprender novas rotas, de identificar padrões e de se adaptar a mudanças no ambiente. Corvos que vivem em áreas urbanas, por exemplo, já foram vistos a usar as luzes de trânsito para atravessar a rua com segurança ou a usar o tráfego de carros para quebrar nozes em uma superfície dura. E o que essas histórias nos ensinam? Bem, para começar, que a inteligência não é uma exclusividade dos seres humanos. Existem muitas outras criaturas no nosso planeta que têm capacidades cognitivas surpreendentes e que merecem ser estudadas e respeitadas. Em segundo lugar, que a inteligência não se manifesta da mesma forma em todos os animais. Cada espécie tem as suas próprias habilidades e as suas próprias formas de aprender e de resolver problemas. Mas talvez o maior ensinamento que podemos tirar dos corvos é a importância da curiosidade e da adaptabilidade. Eles são animais que estão sempre buscando novas formas de interagir com o mundo ao seu redor, de aprender com a sua experiência e de se adaptar a novas situações. É um lembrete de que o mundo está em constante mudança e que nós também precisamos estar dispostos a aprender e a crescer. Então, qual a nossa grande lição de hoje? Que os corvos são muito mais do que apenas pássaros pretos.
Eles são mestres da inteligência animal, capazes de usar ferramentas, resolver problemas complexos e até mesmo de aprender a falar. São criaturas incríveis que nos desafiam a repensar nossas próprias noções de inteligência e de lugar no mundo. E com isso, chegamos ao final de mais uma jornada pelo mundo das curiosidades. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esses animais incríveis que são os corvos. E aí, qual foi a sua curiosidade favorita do vídeo de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo sobre o mundo surpreendente dos animais, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E se você tiver alguma sugestão de curiosidade que gostaria de ver por aqui, pode deixar nos comentários também. A sua participação é fundamental para o nosso canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima curiosidade.